E aí, pessoal, eu sou Joel Pinheiro, bem-vindos ao meu canal. Se você está chegando aqui agora, já se inscreva, clique no sininho para receber as minhas atualizações e não se esqueçam de curtir esse vídeo e compartilhar também para a gente levar o debate sempre além, né? Assistiram o Roda Viva de segunda-feira? Foi, eu diria, um Roda Viva histórico, viu? Com a presença de ninguém mais, ninguém menos do que Felipe Neto, o youtuber mais popular do Brasil. Muita gente torceu o nariz para isso. Como? Felipe Neto, um programa que já teve embaixadores, ministros, vai chamar um youtuber? Eu, pelo contrário, eu acho que foi assim um acerto de uma série de acertos que o programa vem fazendo na escolha dos seus entrevistados, na minha opinião, desde que passou a ser comandado pela Vera Magalhães. Tá? Bom, primeiro ponto. Por que eu digo que é um acerto? Primeiro, Felipe Neto é um youtuber, é o youtuber mais popular do Brasil, com uma audiência que chega na casa das dezenas de milhões de pessoas. Numa plataforma bastante nova, num tipo de abordagem de relação com o público dele bastante nova. Tá? Há 10 anos atrás não tinha essa força, esse meio de youtubers, estava começando. Né? Há 15 anos atrás, acho que nem existia. O YouTube estava começando aí e essa figura do youtuber sequer existia. E o que o Felipe Neto criou, ele é um produtor de conteúdo, entertainer, comunicador, tudo ao mesmo tempo ali, tá? Falando com um público mais infanto-juvenil. E é uma força, assim, incrível aquilo que foi feito. Eu acompanho um pouco porque eu tenho 2 filhos, né? Eles assistem Felipe Neto e gostam, e eu vejo junto deles. Para quem não está acostumado, é um choque, mas quando você se acostuma, você vê que tem uma qualidade, ele tem um humor, tem vários episódios de curiosidades, ele joga jogos criando histórias também, esse Minecraft, que é um jogo bastante interessante. Enfim, acho que tem o seu valor para as crianças. Evidentemente, eu espero que nenhuma criança passe o dia vendo YouTube, mas tem o seu valor. E, bom, primeiro ponto é esse. Então, só por isso, só pelo esse papel dele como o grande youtuber do Brasil, o maior youtuber do Brasil, já seria interessante ouvir alguém que está na linha de frente e no ápice de um setor novo da cultura nacional e internacional também. Então, só isso já tornaria interessante. Mas mais do que isso, o Felipe Neto é alguém que, nos últimos anos, tem se colocado no debate político nas redes sociais. Né? E tem se colocado de uma maneira assim muito incisiva, defendendo um lado claro da política brasileira, com opiniões fortes, argumentando, com um poder de articulação assim considerável na hora de se colocar, tá? E que, portanto, as duas coisas se misturaram. Já ele é o comunicador, com dezenas de milhões de espectadores, e alguém falando de política também, para públicos até diferentes, mas que eu imagino que deva ter uma interseção e até talvez uma transição, né? Porque a coisa às vezes transborda para opiniões sobre sociedade, sobre coisas, transbordam também para o trabalho dele mais de lucrativo, de entretenimento, de youtuber, que ele faz com crianças e jovens, tá? Então isso coloca ele numa posição bastante singular do Brasil, né? De modo que está todo mundo se interrogando. Será que ele tem alguma pretensão política? Porque ele tem a faca e o queijo na mão, se ele quiser ter, né? Por isso eu achei que foi um acerto total a chamada do Felipe Neto para o Roda Viva. Eu acho surpreendente que ele tenha esse posicionamento político forte, porque ele não precisaria disso, ele corre o risco até talvez de alienar uma parte do público, ou pelo menos de pais de crianças que o assistem, podem não gostar do que ele fala politicamente, né? E podem querer que os filhos não vejam mais. Ele corre um certo risco, portanto, ao fazer isso, né? Embora ele faça de forma claramente muito formatada e arredondada ali, não é algo jogado também, essa participação dele nas redes sociais, tá? Mas tem um risco, né? E outra, ele defende posições claramente da esquerda progressista brasileira, tá? Gente, quando eu falo esquerda, vocês sabem que eu me defino como centro-direita, né? Mas quando eu falo esquerda, ou talvez fale de partidos de esquerda, PT, PSB, ou qualquer coisa, jamais é em si mesmo, nenhum desses nomes ou palavras para mim é insulto, tá? Dizer que alguém é de esquerda não é um insulto, é só descrever onde ela se situa no espectro político-ideológico. A primeira vez que eu vi o Felipe Neto falando de questões políticas, faz uns 2 anos, eu até gravei vídeo aqui defendendo ele, que ele era uma defesa dele da publicidade infantil ali, ou seja, uma posição mais de direita, liberal ali.
E que eu já achei que ele falou com, primeiro, uma forma incisiva e outra bem argumentada e bem articulada, né? No Roda Viva ele mostrou de novo essas características dessa capacidade de articulação verbal dele. Ele fala com uma naturalidade, desenvolvendo argumentos ali, tá? Mas agora bem mais à esquerda, né? A gente viu ele chamando o impeachment da Dilma de golpe. A gente viu ele usando o termo fascista para se referir direto ao governo e a quem apoia o governo, né? São duas escolhas claramente da esquerda progressista de hoje. A gente viu ele defendendo com muita força pautas identitárias. Então, aquela coisa do lugar de fala, dos privilégios e tudo. Dele como um homem branco, rico, heterossexual, então é muito privilegiado, não sei o quê. O discurso identitário tem uma presença muito forte nas falas dele, né? Ele sempre retorna a isso. E por fim, com uma crítica, numa pergunta que fizeram para ele sobre meritocracia, uma crítica muito destrutiva à ideia de meritocracia, que no fundo é a ideia de que com o seu esforço, com o seu desejo, com o seu sonho, você chega lá, né? Que curiosamente é um tipo de valor que eu já vi expresso, se eu não me engano, nas músicas do irmão dele, né? De acredite que você chega lá e tudo. Isso é o jeito de se vender para as crianças, né? Com a roupagem mais Disney, o que no fundo é o discurso da meritocracia. Tá? Mas enfim, isso é um detalhe. E se colocou de forma assim, solidamente de uma esquerda progressista. Eu diria até que se ele fosse para escolher um partido hoje em dia, mas ele jura que não tem nada de partido, não tem nada de candidatura, mas se fosse escolher, era PT ou PSOL ali. Tá? Com o discurso dele era PT ou PSOL. Mesmo um Ciro Gomes, por exemplo, não usa esse discurso identitário tão forte que o Felipe Neto usa. Pelo contrário, ele busca uma posição mais central ali, portanto se distancia mais disso e volta a categorias mais antigas, né, como o povo, os trabalhadores e outras assim. O que eu achei do posicionamento do Felipe Neto? Olha, primeiro, eu acho assim, se eu fosse da esquerda brasileira, eu estaria assim bastante empolgado de ter alguém com o público e a capacidade retórica de um Felipe Neto defendendo minhas posições. Tá? Acho que a esquerda deveria abraçá-lo, não venerá-lo, com certeza, mas pô, entender que, nossa, que legal a gente ter alguém com essa força falando, defendendo o nosso lado aqui nessas questões. Né? Não façam o mesmo erro que já fizeram com a Tabata, né? Que foi cuspida da esquerda. Ela é bem mais centro-esquerda do que o Felipe Neto. Mas enfim, não souberam acolher o potencial todo ali. Ela está num limbo hoje em dia, no centro. Acho que ela está muito bem, inclusive, mas enfim, a esquerda constituída não quis abraçá-la. Né? O Felipe Neto está repetindo tintim por tintim o discurso todo. Tá? Fala muito bem, fala com naturalidade, mas, e aqui vem o que ainda eu não processo direito ainda. É tudo muito perfeito, sabe? Ele tem a posição correta, dentro desse ponto de vista dos valores de uma esquerda progressista, em tudo. Na história política recente, na posição acerca de privilégios e desigualdade no Brasil, na crítica à meritocracia, na crítica ao governo Bolsonaro, visto como fascista, na proposição do caminho que a gente deve seguir, né? E até, veja, até na alimentação pessoal dele, ele é vegetariano, né? Ele comprou o pacote completo, tá? Completo. Até, por exemplo, na valorização da imprensa. Pô, eu achei que um youtuber, ele é um youtuber. E para mim, youtuber também não tem nada de pejorativo. Eu sou um youtuber, amador, mas sou um youtuber. Até isso, até o discurso quando vai falar da imprensa, assim, é o valorizando a imprensa, como a imprensa é fantástica, precisamos defender a imprensa, não sei o quê. E não falou nada de YouTube ligado a essas pautas políticas, sabe? Ou quase nada. Ou o mundo dos youtubers, quem são os colegas dele? O que ele acha desse ecossistema youtuber todo, que ele está toda hora interagindo, no qual ele se fez? Isso está de fora. O mundo até dele, que é muito mais naturalmente dele, está muito de fora, enquanto que as pautas corretas do movimento maior, ele está repetindo assim de forma bastante enfática e incisiva. Está sendo perfeito, tudo arredondado. Tudo assim sob medida. Ele não tem uma opinião fora da coisa e fala, não, isso aqui acho que o pessoal erra, pô, eu penso desse outro jeito. Não tem uma pauta que destoa, assim. Teve um momento que eu achei bem positivo até, em que ele começou a limitar e ver com alguma reserva essa cultura do cancelamento, tá? Que ele aí com muita timidez, ele fala, tá bom, talvez tenha alguns exageros aí,
Porque ele próprio, nas redes sociais, até não muito tempo atrás, era um expoente da cultura do cancelamento, tá? De que encontrou alguém falando alguma besteira, falando alguma coisa errada, então vamos chutar essa pessoa para longe daqui. Agora, quando eu vejo alguém com um discurso muito polido, em que tudo está arredondado, em que tudo faz parte do pacote perfeito, em que ele não se dissocia em nada, me parece alguma coisa que é algo que alguém aderiu, né? Não é algo que partiu só dele, pode ter as duas coisas, mas em larga medida aderiu, né? Vestiu uma certa identidade no debate político e está tentando encarná-la à perfeição, né? Por que alguém faz isso, sabe? Alguém que até não muito tempo atrás não era isso, era bem um mix ali, bem mais com essa direita natural, que eu imagino que seja uma visão mais natural até o meio dos youtubers e tudo. Por que alguém faz esse movimento, né? Não tenho resposta, não sei. Será que ele próprio se sentiu mal com as piadas que ele fazia antes, anos atrás, talvez no YouTube, e hoje veja esse público como que ele precisa ter a aceitação desse público por alguma questão psicológica ou de redenção? Não sei, pode ser. Mas eu não descarto que pode ter projeto aí também, pode ter projeto mais pensado e planejado aí. Insistem muito com ele nessa pergunta, né? Se ele será candidato. Eu mesmo, confesso, eu vejo esse discurso dele, eu vejo essa coisa toda certinha, eu penso, temos aí provavelmente um candidato. Ele nega peremptoriamente. Até no Roda Viva ele usou a expressão clássica, né? Neste momento, foi neste momento, enfim, ou um sinônimo disso, não, neste momento eu não tenho projeto, porque o futuro a Deus pertence, né? Descobriremos em breve se o Felipe Neto tem um projeto, uma candidatura em mente. Me parece curioso ele ter aderido de forma tão integral e perfeita a esse discurso pronto, que é dos fundamentos até as últimas consequências, todo ele. Parece que o Felipe Neto não discorda em nada da cartilha da esquerda progressista brasileira. Tá? Assim como outros concordam com a cartilha da direita liberal, tá? Não é só a esquerda que tem a cartilha, toda a posição tem a sua cartilha. Eu, em geral, acho mais interessante as pessoas que não aderem integralmente a uma cartilha, sabe? Que são capazes de discordar e tudo. Eu sei que ele é capaz também. Eu me pergunto por que ele não o faz. Essa é a indagação que eu deixo e por isso eu digo que eu sinto o cheirinho de política aí, embora ainda não esteja claro, e eu não duvido. Se ele diz realmente que não vai se candidatar, eu não tenho por que duvidar e achar que tem um plano secreto ali. Mas eu fico ressabiado. Acho muito interessante o papel dele, acho que o Roda Viva acertou em trazê-lo. Quero saber como é que ele vai se desenvolver daqui em diante. Não acredito 100% em todo o discurso ultra pronto e arredondado que eu vejo. Mas é isso. Ele é uma voz inegável do debate público brasileiro. A participação dele surpreendeu, às vezes até pela maturidade da argumentação. E ele é alguém da minha idade, mas enfim, pelo que ele fazia antes, a gente não esperaria. Ele não está lidando com a política direta. Né? E espero aí continuar vendo ele amadurecer e participar cada vez com mais responsabilidade, sabendo que no poder dele também, essa coisa do cancelamento que ele parece relativizar agora, guarda seus riscos também, sabe? Guarda seus riscos e é uma coisa que é um poder que pode ser muito facilmente abusado, até em nome de uma certa boa causa, mas que pode causar muito mal e é um dos grandes males das redes sociais hoje em dia. Então, que bom que o Felipe Neto está se expondo mais, mas eu quero sinceramente saber aonde ele planeja levar isso. Ainda não sabemos. É isso aí.